Gente, eu tô aqui hoje ainda em clima de Harry Potter para falar de um livrinho que é esse aqui, Os Contos de Beedle Bardo. Esse livro faz parte do universo de Harry Potter criado pela J.K. Rowling. Ele vai trazer uma coletânea de 5 contos, tá? 5 contos de fadas, né? Os 5 contos para crianças bruxas. Eu fico me imaginando aqui como é que foi a infância do Rony, ouvindo, né, esses contos, né, pela mãe, pelo pai, e a infância do Harry e da Hermione ouvindo João e Maria, ouvindo Cinderela, né? Porque a J.K. Rowling ela vai na introdução falar pra gente entre a diferença desses contos para as crianças bruxas e os contos feitos para as crianças trouxas, né? As crianças trouxas têm bruxas como uma referência do mal, como as vilãs da história, como quem quer matar, como quem quer se alimentar da carne das crianças, enquanto as bruxas e a magia nos contos de Bidobardo não é algo ruim, não é algo do mal, né? Então ela vai fazer essa diferençazinha. Eu estou olhando aqui minha cola, né? Ela vai falar um pouquinho sobre o Beardle, o bardo, né, viveu no século XV, né, vai falar que a vida dele foi envolta numa série de mistérios, mas não cabe a gente aqui falar sobre. Né? Esse vídeo aqui é só para fazer uma breve introdução, para fomentar o desejo de ler o livro. Tá? O primeiro conto é O Bruxo e o Caldeirão Saltitante. Tá? Aqui está um desenhozinho de introdução do conto. Ele vai falar a história de um mago que era muito bondoso. Ele ajudava as pessoas, independente das pessoas serem bruxas ou trouxas, né? Ele fazia poções para ajudar essas pessoas. Só que esse mago morre, mas ele tem um filho. O filho dele fica com esse caldeirão, perdão, e começa a negar a ajuda que o pai dava para as pessoas. O filho dele não gosta de trouxas, tá? Para quem não tá ainda por dentro do universo de Harry Potter, trouxa é a pessoa que não possui magia, ou a pessoa não mágica. É o oposto de bruxo, tá? Trouxa. Ele não gostava de trouxas e ele não ajudava ninguém, né? Esse jovem bruxo era muito egoísta. E a cada pessoa que ele nega ajuda, o caldeirão vai pegando as aflições e os sintomas que aquela pessoa estava sentindo e começa a expressar aquilo, né? E tem um conto, tem um final aí um pouco legal, vocês têm que ler, tá? O conto vale muito a pena ler. E esse conto vai falar muito sobre o egoísmo, principalmente o egoísmo da juventude, né? Os jovens são egoístas. Tem, é lógico, o comentário de Alvo Dumbledore que vai falar sobre isso. O segundo conto é A Fonte da Sorte. Esse conto, na minha opinião, é um dos melhores contos, se não o melhor, né? Vai contar a história de 3 bruxas. Deixa eu pegar minha cola aqui porque é um pouquinho... Ele vai contar a história de 3 bruxas. Mas para iniciar, todo ano é aberto o caminho para essa fonte, tá? Para essa fonte dos desejos. É uma fonte da sorte. Tem aqui a ilustração desse conto. Quem consegue ir por esse caminho, né, atravessar os obstáculos e chegar na fonte, tem o desejo realizado. Então 3 bruxas decidem fazer esse caminho. A Asha, que sofria de uma doença que nenhum curandeiro conseguia dar jeito, ninguém sabia que doença era aquela, ninguém conseguia curar, tá? A Álteda, que teve roubado tudo que ela tinha, a varinha dela. Para um bruxo a varinha é tudo, né? Ainda mais um bruxo na Idade Média, você não tinha tanta varinha à disposição. Ouro, casa, varinha, tudo que ela tinha foi roubado por um bruxo que não prestava. E a Amata, ela foi abandonada pelo amor da vida dela, pelo homem que ela amava, e ela achava que o coração dela nunca voltaria a ser o que era antes.
essas 3 bruxas decidem então seguir o caminho da fonte para ter seus desejos realizados. Nesse meio tempo, elas encontram um cavaleiro que vai acompanhá-las esse caminho, tá? Ele é chamado de Cavaleiro Azarado. Esse cavaleiro tinha medo de quase tudo ou de tudo, era uma pessoa extremamente medrosa, né? E eles vão passar por uma série de aventuras, por uma série de situações até chegar à fonte. O final é maravilhoso. Todo mundo sabe que eu amo o conto dos 3 irmãos, que também está nesse livro, mas esse conto ele é maravilhoso. Vocês têm que ler esse conto. O próximo conto que tem aqui ainda tem a ilustração da fonte. O próximo conto que tem aqui, comentário do professor Dumbledore, é O Coração Peludo do Mago. Esse é o conto mais sombrio que tem, tanto que relatos aqui do livro falam que os bruxos contam esse conto para os filhos quando os filhos já são maiores, para os filhos não terem pesadelo. Perdão, esse conto ele é mais lido, né, mais apreciado entre o meio adulto da comunidade bruxa, porque é um conto que vai exaltar o poder, né, o manter-se sóbrio em relação aos seus sentimentos. Ele vai contar a história de um mago muito bonito, muito rico, que era muito solitário. E ele começa a ouvir um disse-me-disse daqui e de lá, de que ele era incapaz de amar e incapaz de ser amado. Então esse mago ele vai decidir então achar uma donzela para ele, né? E vai cortejá-la. E ele vai tratá-la muito bem, né? Vai ser muito carinhoso com ela, muito atencioso com ela, só que ele não nutre por ela nenhum sentimento, né? E ela vai descobrir o porquê disso. Aqui tem uma ilustração, né? Um coração peludo. Ela vai descobrir o porquê e vai ser o final é realmente impressionante. Só vocês lendo, tá? Esse conto, o final dele é muito sombrio, então só você lendo para você ver, você vivenciar, você experimentar a sensação do que é ler aquilo, né? Falando não tem como expressar. E tem o conto que é, na minha opinião, o mais divertido, que é Bepti, a Coelha e seu Toco Gargalhante. Deixa eu ver aqui as ilustrações. Tá, tem essa ilustração no meio do conto. E tem no início do conto essa ilustração aqui. Tá? Vai contar a história de um rei que ele queria possuir magia para ele poder controlar todas as pessoas. E tem um cara que é um charlatão safado, que ele vai se aproveitar disso e vai dizer para o rei que ele é instrutor de magia, que ele sabe magia, que ele sabe ensinar magia. Então esse rei vai contratá-lo e ele vai ao longo de um bom tempo enrolando esse rei, né, ministrando aulas de magia, e esse rei de magia não faz nada. E uma lavadeira velha, uma velha lavadeira, vai ficar observando todas essas aulas e rindo muito, né? Porque o rei só se atrapalha e não faz nada de magia. O rei ele se incomoda com isso e ele fala para o instrutor que vai querer que ele ensine magia a ele na frente de todo o reino. E o instrutor, ele, né, esse safado aí, o que eu vou fazer da minha vida, que eu não sou bruxo, não sou mago, não sei magia, sem saber como é que eu vou ensinar para o outro, né? E ficou ali sem ter o que fazer. Mas ele viu a Bepti, a nossa velha lavadeira, lavando roupas de maneira mágica e vai chantageá-la. Vai falar, se você não me ajudar, eu vou contar para todo mundo que você é bruxa, que você faz magia. E ela então, daquela maneira dela divertida, vai ajudá-lo. O rei ele vai reunir todo o reino e vai fazer um chapéu sumir, vai fazer um cavalo levitar e vai fazendo magias, né, até que chegam com um cachorro morto e pedem para ele ressuscitar. A Bepti ela sai dali, né, de uma maneira
muito divertida. Esse texto, né, mostra a genialidade dessa bruxa, né? E segundo o professor Dumbledore, é a primeira menção que se faz a animagos, né? Porque a Bept, ela se transformava em coelho, né? Em coelha. Então a gente já tem uma referência aí, uma relação com o universo, com os livros de Harry Potter. Nós vemos, né, a professora Minerva, desde o primeiro livro, se transformando em gato. Nós temos aí dos outros livros, nós temos outros personagens que se transformam em rato, em cachorro, né? Nós sabemos depois, né, que o pai do Harry também era um animago, né? O padrinho Sirius, e por aí vai, né? A gente vai entendendo esse universo dos animagos ao longo dos livros de Harry Potter, mas nós podemos ver aqui menção também a animagos. E o último conto deste livro é o conto dos Três Irmãos, né? Esse conto que todo mundo que me conhece sabe que eu amo, né? É um conto que vai falar sobre a relação do ser humano com a morte, né? Do quanto nós nos apegamos à vida, tentamos nos ancorar, né, nesse plano de existência, nesse plano material. Mas eu não vou me alongar muito no conto dos Três Irmãos, porque tem aqui no canal um vídeo sobre o conto dos Três Irmãos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse vídeo. Vou pedir para quem não é inscrito se inscrever, né, dá um joinha, ativa as notificações, né, bagunça aqui o canal, clique em tudo que vocês puderem para ajudar. Vocês ajudam muito dessa maneira, tá? Ainda tem mais vídeos falando sobre o universo de Harry Potter. Ainda tem Animais Fantásticos e Onde Habitam, que faz parte dos livros da biblioteca de Hogwarts. Vou trazer aqui para vocês. Queria mandar um beijo, um abraço para todo mundo que está aqui sempre me acompanhando. Minha amiga Michelle, minha amiga Dolores, né? Minha afilhada Mariana, Joelma, Joyce, Raquel, são as 4 afilhadas aí. Não posso esquecer de nenhuma delas que estão sempre aqui acompanhando o meu trabalho no canal. Né? A todos os amigos que me ajudam compartilhando os meus vídeos, tanto no Facebook quanto no Instagram e aqui no YouTube. Meu muito obrigado. Né? Não tem como falar o nome de todas as pessoas que são maravilhosas na minha vida. O canal ainda é um canal pequeno, a gente só tem 160 inscritos, mas para mim são 160 pessoas que acreditam na literatura, que acreditam na leitura, que querem levar isso adiante. Então, meu muito obrigado a todo mundo que está sempre aqui assistindo. O meu muito obrigado a todo mundo que acredita e me ajuda nos meus outros projetos, que esse canal não é o único projeto que eu tenho, né? Tem outros projetos aí, vocês vão ver mais pra frente alguns, tá? Então, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.